exercício proposto. Então a ideia desse exercício é que você pause o vídeo, tente resolver e depois venha só conferir o gabarito para ver se você acertou e se fez da maneira correta, beleza? Então pode pausar o vídeo e tentar fazer que eu vou começar a resolução. O enunciado ele diz o seguinte: um caminhão trafegando pela BR-116 em direção a Porto Alegre passa por Curitiba a uma velocidade de 60 km por hora. 30 minutos depois, pelo mesmo ponto e com o mesmo destino, passa um automóvel com velocidade de 20 metros por segundo. Supondo que os dois veículos mantenham as velocidades constantes, a que distância de Curitiba se dará a ultrapassagem? Então, aqui a gente tem que tentar entender o que está acontecendo e poder transformar esse texto em dados matemáticos. E uma coisa que já que a gente sabe é que, por exemplo, a velocidade do caminhão e depois a gente tem a velocidade do caminhão e a velocidade do automóvel, certo? A velocidade do caminhão é 60 km por hora, enquanto a do automóvel é 20 metros por segundo. A gente não pode trabalhar com unidades diferentes, senão vai dar problema no nosso cálculo. E o que é mais fácil aqui? A gente pode transformar a velocidade do automóvel em quilômetro por hora. Basta a gente multiplicar por 3,6. Então 20 vezes 3,6, a gente sabe que 6 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, a gente vai ter 720, né, com uma vírgula aqui, 72. Então a gente vai usar 72 km por hora, justamente também que a gente sabe que o tempo que foi dado aqui são 30 minutos, que também está diferente, né? Então o ΔT ali, né, esse tempo que a gente tem, são 30 minutos, mas como eu estou passando tudo para quilômetro ou hora, esse tempo a gente pode reescrever como 0,5 hora, então metade da hora, né? Que a gente sabe que 30 minutos é metade de uma hora inteira. Então vou colocar esse dado ali, apaguei aqui a conta que a gente tinha feito, ok? Então vamos tentar entender o seguinte aí. A gente tem aqui um caminhão saindo de Curitiba, que eu vou escrever como CWB. Quem aí conhece de aeroporto sabe que a gente tem Curitiba, a gente usa a sigla CWB, e aeroporto o Porto Alegre é POA, né? Então a gente tem um carro que ele está saindo aqui e está indo até Poa. E esse daqui, na verdade, é o caminhão. Desenhei um carro, mas a ideia é que seja um caminhão. Então, vou redesenhar aqui. Temos um caminhão partindo de Curitiba e indo até Porto Alegre. 30 minutos depois, vai passar por esse mesmo ponto. Então, no mesmo ponto aqui, vai passar um carro agora. Certo? Então, passou um carrinho aqui, indo também para Porto Alegre. Só que aqui que a gente tem que tentar entender que isso vai fazer parte da interpretação e resolução do exercício. O nosso caminhãozinho... Ih, peraí, sem querer aqui abrir coisa. Fechar aqui rapidinho. O caminhão, ele, depois de 30 minutos, ele vai estar em outro lugar. Por quê? Porque depois de 30 minutos, ele não está parado, ele está andando. Os dois têm uma velocidade. Tanto o carro quanto o caminhão, eles vão ter uma velocidade. E aí, o que é mais fácil? Como a gente não tem tempo negativo, se a gente considera esse tempo aqui como sendo tempo zero, essa primeira condição aqui, essa primeira situação, o que vai acontecer? A gente não sabe onde estava o carrinho antes. A gente teria que achar a velocidade dele antes e saber a quanto que ele estaria de Curitiba. E aí, o que é mais fácil fazer? A gente vai considerar que o instante inicial, quando o tempo é igual a zero, é esse instante aqui. E para isso, a gente precisa colocar, para facilitar nossas contas, a referência vai ser a cidade de Curitiba. E aí a gente precisa saber onde que o caminhão estava. E para saber onde ele estava, eu sei que ele estava andando a 60 km por hora. E o que aconteceu? Ele andou quanto tempo depois que passou nesse ponto que passou o automóvel? Foi 30 minutos, foi meia hora depois. Se em uma hora ele anda 60 quilômetros, em metade de uma hora, a gente sabe que é proporcional, por quê? Porque a velocidade é constante, foi falado aqui que é MRU, ou seja, né, como a velocidade é constante, a gente sabe que é MRU, e que as velocidades são proporcionais. A velocidade ela faz de tal forma que as distâncias percorridas em intervalos de tempos iguais vão ser iguais. Então, para intervalos de tempos iguais, a gente tem mesmas
distâncias percorridas. Logo, aqui tem que ser proporcional. Em meia hora ele vai percorrer metade, 30 quilômetros. Portanto, aqui, ó, essa posição aqui vai ser 30 quilômetros à frente do referencial. E ele quer saber a que distância de Curitiba o carrinho vai ultrapassar o caminhão. E aí, ele falou a que distância de Curitiba. Portanto, como a gente está colocando o referencial em Curitiba, a própria posição de encontro deles vai ser a distância de Curitiba. Se a gente colocasse o referencial em outro lugar, essa distância não seria a mesma. Teria que ver onde estaria o nosso referencial e ver qual que é a distância do nosso referencial até Curitiba. Mas como aqui a gente já colocou o nosso referencial em Curitiba, a nossa posição já vai ser a distância que a gente vai estar de Curitiba. E aí, para isso, a gente vai ter que escrever a equação horária de cada um. A posição horária do caminhão, S do caminhão, é S0 mais VT. A gente sabe que S0 do caminhão mais VC vezes T do caminhão. Portanto, a posição do caminhão vai ser dada por posição inicial no instante t igual a 0, tá? A posição inicial é sempre no instante t igual a 0. A gente vai ter que vai ser 30 mais velocidade do caminhão. A gente achou que é 60, né? No caso aqui foi dado que é 60 vezes t. A posição do automóvel, ela é dada por a posição inicial do automóvel mais a velocidade do automóvel vezes o tempo. A posição do automóvel, então, vai ser posição inicial 0, ele está no referencial, então a distância dele ao referencial é nula, mais a velocidade dele, que seria 20 metros por segundo, só que a gente lembrou de transformar em quilômetro por hora para ficar tudo aqui nas mesmas unidades, porque o tempo a gente vai estar usando em hora e tudo mais, ok? Como que a gente acha agora a ultrapassagem? Como a gente está considerando que os corpos são partículas, não são corpos extensos, eles vão ser pontos materiais, a gente só precisa saber quando que um vai encontrar com o outro. E por que eu sei que ele não é corpo extenso? Porque não foi dado o tamanho dos corpos, tá? Como não falou que o caminhão é de tal tamanho, só deu as dados de velocidade e posição, a gente vai considerar que eles são pontos materiais. E a ultrapassagem é justamente quando um está na mesma posição que o outro. Então, a gente junta aqui S do caminhão igual a S do automóvel, é justamente quando os dois vão estar na mesma posição. 30 mais 60t é igual a 0 mais 72t. Então, jogando o 30 deixando o 30 aqui, jogando 60 para a esquerda, vai ficar 72 menos 60 dá 12t. Então, tempo é igual a 30 sobre 12, que é a mesma coisa. Posso dividir por 2, 15 sobre 6, que é a mesma coisa que posso dividir aqui tudo por 3, né, agora. Ou já antes eu já poderia aqui, ó, 30 e 12, os dois dividem por 3. Vai dar 10 quartos, que é a mesma coisa que 2,5 horas. Ou seja, 2 horas e meia. Resposta. Aqui, distância de Curitiba, né? Na verdade, aqui a gente achou o tempo só. Ele está querendo, é sempre importante demais para não acontecer o erro que ia acabar acontecendo. Você voltar e ver o que o enunciado está pedindo. Ele quer o quê? Aqui, distância de Curitiba. Eu achei que eles vão se encontrar depois de 2 horas e meia. Para achar que distância é só fazer que a posição do A ela é 0 mais 72 vezes essa distância. Esse tempo, na verdade, aqui. Que eu estou jogando que a posição do A é 0 mais 72 vezes t. Eu vou usar o tempo, o quê? Justamente o tempo que eles dois vão se encontrar. Fazendo essa conta aqui, a gente sabe que a posição do A ela é dada por 72, eu posso cortar aqui, vai dar 36, aqui dá 2. 36 aqui eu posso dividir por 2, vai dar 18. E o 2 aqui posso dividir por 2, vai dar 1, né? Então, 18 vezes 10, a posição do A, do automóvel, vai ser 180 quilômetros de Curitiba. Que é a mesma posição do B. Se a gente jogasse na equação do B, no caso do caminhão, né? Se a gente jogasse na equação horária do caminhão, tem que dar a mesma resposta, porque os dois estão na mesma posição quando a gente considera esse instante de tempo. Beleza? Espero vocês na próxima aula.